uma nova série de reflexões que eu dei o nome de Evangelho Sem Máscaras. Eu até pensei em vir de máscara hoje, mas eu falei, ia ficar muito esquisito, ia ficar assim uma coisa difícil de explicar o que estava acontecendo na Viva naquele domingo. Chegar aqui de máscara, imagina a máscara de carnaval, o pessoal ia dizer, Herbert endoideceu mesmo. Mas o meu ponto aqui é a gente pensar, a gente refletir, a gente conversar, especialmente porque eu sei que a gente começa uma Casa Viva essa semana, né? Então o tema que eu dei para essa série é Evangelho Sem Máscaras. E a gente vai ter uma conversa a partir do texto da carta de Tiago. Quem aqui já leu a carta de Tiago? Levanta uma mãozinha assim, se você já leu pelo menos uma vez. Maravilha. Deixa eu contar uma fofoca da história da teologia. Tiago quase não entra na Bíblia. Essa Bíblia que a gente tem aqui, esse texto de poucos capítulos, quase que ficou de fora. Sabe por quê? Lutero, que fez a tradução da Vulgata, né, do texto em latim para o alemão da sua época, ele achava Tiago excessivamente judaico e excessivamente, assim, um texto que falava muito de obras. Porque Tiago é o autor do Novo Testamento que diz que se você está dizendo assim, eu amo a Deus, mas não faz nada pelo próximo, você é mentiroso. E ele diz o seguinte, se você diz que tem fé, mas não tem obras, a sua fé é morta. Então Tiago é um texto muito concreto, muito desafiador para a gente. E eu confesso que, como a minha escola de teologia sempre foi muito protestante, o texto de Tiago sempre foi muito difícil para mim, né? Mas cada vez mais eu gosto de Tiago porque é um texto ácido do Novo Testamento, crítico, e que nos ajuda a ter uma fé com o pé no chão da realidade, com o pé no chão da vida, na prática do dia a dia. Qual é o tema central de Tiago? Não é fé versus obras, como as pessoas pensam. É uma fé viva versus uma fé morta. Tiago quer mostrar para a gente uma coisa muito importante, que existem pessoas que têm fé e não produzem nada, e existem pessoas que têm fé e produzem vida. Fé viva versus fé morta. Por isso que o tema é Evangelho Sem Máscaras, porque o objetivo central aqui é nós pensarmos como que a nossa fé, quando a gente desmascara ela, quando a gente tira todo o aparato que nós temos, o que sobra? Porque nós podemos facilmente confundir a fé com a reunião de domingo, com o fato da gente cantar músicas evangélicas, com o fato da gente ler a Bíblia, com o fato da gente frequentar um lugar, com o fato da gente se autodeclarar cristão, protestante, evangélico, católico, seja como for. Mas Tiago vai dizer o seguinte, olha, isso que você está me dizendo não diz muita coisa. Eu vou mostrar para você como que a fé verdadeira acontece, como ela acontece no nível das relações, como ela acontece e se demonstra pelo que a gente fala, como que ela acontece no trato do dinheiro, do poder, das nossas relações humanas, como a gente trata os mais vulneráveis. É aí que a fé se demonstra. Então quem é Tiago que está escrevendo, né? Ele é o meio-irmão de Jesus. Tiago cresceu junto com Jesus, da mesma família, da mesma casa. E quando Jesus morre e ressuscita, ele se torna um dos pilares da igreja. Se vocês conhecem o texto de Atos, tem um concílio na igreja, Atos capítulo 15, e eles precisam tomar algumas decisões, e quem fala em nome da igreja não é Pedro, é Tiago, não é Paulo. Obviamente Paulo estava começando, mas é Tiago. Tiago é uma das colunas centrais da igreja de Jerusalém. Ele é o líder, vamos dizer assim, que fala em nome daquela comunidade ali. Porque Tiago é o meio-irmão de Jesus, filho de Maria e de José, e ele não é só um dos pilares da igreja, mas ele, pelo que parece, vai confrontar algumas coisas que Paulo fala.
Então tem gente que fala, não tem confronto porque a Bíblia ela é toda harmoniosa. Não, tem confronto. As pessoas são humanas e divergem, pensam diferente. Então Tiago faz um confronto, pelo que parece, ao pensamento de Paulo. Por isso que foi tão difícil para Lutero manter a carta de Tiago dentro do cânon cristão, porque ele dizia, Tiago parece excessivamente falar muito de obras, falar muito da prática. Porque para Lutero, se você tem fé, e a fé é suficiente, para Tiago também mas para Tiago é o seguinte, você tem fé? Como é que eu sei disso? Pelas suas obras. É a sua prática de vida que diz para mim se você tem fé ou não. Porque só falar que tem fé, mas não tem obras, tem um problema aí. Tem uma desconexão muito forte aí. E Tiago, obviamente, por ser um judeu, né, ter vivido naquela região de Israel, como a gente conhece hoje, ele está escrevendo uma carta para um grupo de judeus que se converteram à fé em Jesus. Olharam para Jesus e entenderam que Jesus era o Messias prometido lá do Antigo Testamento. Então hoje eu vou ler o capítulo de Tiago 1, dos versos 1 ao 11, tá bom? Vou ler do 1 ao 11. Se você não tiver o teu texto bíblico, vai ser projetado aqui. Se quiser ler em outra versão, a que a gente lê é a NVT, beleza? Diz assim: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Que 12 tribos? 12 tribos de Israel, mas ele está escrevendo uma carta para os cristãos judeus, ok? Então ele está escrevendo para as 12 tribos espalhadas pelo mundo. Obviamente ele não está falando do planeta Terra, até porque eles não tinham compreensão de mundo como a gente tem hoje. Saudações. Ele está dizendo que a carta dele é universal, ela é aplicada para qualquer igreja. Meus irmãos, considerem grande motivo de alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca, a flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma murchará o rico com todas as suas realizações. Aí você já começa a entender por que Lutero quase tirou a carta de Tiago da Bíblia, porque Lutero era amigo dos príncipes e da burguesia, vamos dizer assim, da sua época na Alemanha, né? Então, a carta de Tiago é muito crítica aos ricos que colocam a sua confiança na riqueza. Mas esse é um assunto que a gente vai conversar em outro momento. O meu ponto aqui hoje é refletir um pouco mais sobre esse trecho aqui do capítulo 1, porque, no geral, nós cristãos, nós religiosos, e eu quero incluir religiosos como o todo da religião, pensa que se alguma coisa difícil acontece na nossa vida, significa que tem alguma brecha no mundo evangélico, fala assim, tem uma brecha, alguma coisa está acontecendo de ruim na sua vida, porque você está dando legalidade ao diabo, aos demônios, por isso que isso está acontecendo, aí fica todo mundo assustado. Esse é um grupo de pessoas que pensam, se alguma coisa ruim acontece, é porque você está errando e deixando de fazer alguma coisa.
É um karma, é um pecado, é alguma coisa que você não está contando para as pessoas e por causa disso você está sendo atacado espiritualmente. É um grupo de pessoas. Existe um outro grupo que diz assim: se alguma coisa ruim acontece na sua vida, é porque é permissão de Deus. Deus determina todas as coisas. Tudo acontece porque Deus quer. E aí os evangélicos, os cristãos e católicos começam a inventar texto que nem na Bíblia está, do tipo: não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Isso não está na Bíblia, mas é um ditado popular que muita gente repete. A ideia no fundo desse grupo aqui é que tudo o que acontece é determinado por Deus. Coisas boas ou coisas ruins. E aí é aquele momento em que acontece uma atrocidade, a pessoa diz assim: mas foi a vontade de Deus. Deus quis assim. Tanto de um lado como do outro, nós temos uma compreensão que prejudica muito o que Tiago vai dizer aqui. A ideia de que Deus sempre usa meios duvidosos para propósitos maiores é muito complicada. Uma vez eu estava conversando com uma outra pessoa que é teólogo, que é pastor de uma igreja, e ele dizendo que acreditava que tudo o que acontece, acontece porque Deus determinou daquele jeito. É o que na teologia calvinista, católica, se chama doutrina da providência. Todas as coisas, independente do que acontece, acontece pela determinação de Deus. Depois um outro grupo vai dizer: não, tem coisas que Deus determina e tem coisas que Deus permite. Pois bem, eu falei: olha, eu não acredito nem um pouco nisso. Eu não acredito que Deus determina tudo. Porque quando a gente começa a acreditar que Deus determina tudo, eu me torno uma marionete dessa vontade impositiva de Deus, sem que eu me implique, sem que eu participe, sem que eu me envolva com aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu posso dizer: isso aconteceu porque Deus quis assim. É dureza porque, do meu lado, eu tenho que dizer que Deus não determina tudo. Deus não manda e não faz tudo acontecer do jeito absoluto que Ele quer. É bonito essa frase, essa ideia, quando a minha vida está boa, quando a minha vida está tranquila, pacífica. Mas é difícil falar sobre isso quando uma criança morre por bala perdida. Você olhar para aquela criança que tomou um tiro e falar: isso aconteceu porque Deus quis assim? Você olhar para uma bomba que cai dentro de uma escola cheia de crianças e falar: isso aconteceu porque Deus quis assim? Você olhar para um assaltante drogado que vai roubar uma pessoa e mata aquela pessoa simplesmente porque queria roubar um relógio e eu ter que dizer: isso aconteceu porque Deus quis assim? Quando a vida está boa, tudo está tranquilo, eu não tenho grandes questões na vida, eu posso dizer: isso está acontecendo porque Deus quis assim. A mão de Deus está sobre a minha vida. É bonito. Agora, quando as coisas parecem sair do lugar, eu manter esse discurso é muito complicado. Eu não acredito que Deus, quando a gente olha para a Bíblia, ensina isso para a gente. Até porque quando na Bíblia o ser humano, o primeiro casal é expulso do paraíso, Deus diz assim: agora o ser humano é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O que Deus está dizendo é que o ser humano, a partir do seu discernimento de bem e de mal, vai construir a realidade, e seja ela qual for. Então, o mundo, o nosso planeta, ele é governado pelo discernimento da humanidade. Deus intervém na história. Eu creio nisso. Mas Deus não determina todos os atos da história. Esse determinismo, quase que kármico, prejudica a nossa compreensão e o que Tiago diz aqui. Então, nessa série que a gente vai falar sobre espiritualidade sem máscaras, a gente vai conversar sobre assuntos muito complicados. Da teologia, daquilo que é dito, porque eu não creio num Deus que determina tudo. Eu creio num Deus que nos implica, nos participa
inclusive do nosso próprio resgate. Por isso que não é à toa que na Bíblia, Deus fala várias vezes, não temas, vai na tua força, confia. Isso só pode ser dito para quem participa, para quem pode aceitar esse convite ou não. O Evangelho não é uma imposição, o Evangelho é um convite. Então, nessa série Espiritualidade Sem Máscaras, eu quero mostrar como que a religião pode criar um filtro da realidade, fazendo a gente acreditar em falsas esperanças e em falsas verdades. O que eu quero dizer é que se eu pego esses termos absolutos, por exemplo, tem uma teologia que diz que a vontade de Deus é que todos sejam curados. E se você não é curado é porque você não tem fé. Eu pego esse absoluto e falo o seguinte, todo mundo tem que ser curado. E aí eu crio uma falsa expectativa, uma falsa esperança na igreja. E aí a pessoa que não é curada, eu falo, mas faltou fé. Uma pena, me desculpa. A pessoa morre, eu falo, morreu porque faltou fé. Porque se tivesse fé, seria curado. Essas ideias mágicas estão presentes na vida da igreja o tempo todo. Porque a religião cria isso. Agora, o ponto que eu vou refletir aqui, que Tiago traz para a gente, e eu vou usar um termo que não está no Tiago, que é uma fé antifrágil. Esse termo é de um autor chamado Nicholas Taleb. Ele publicou um texto em 2012 chamado Antifrágil. Eu achei a ideia interessante porque ele diz que o antifrágil o frágil é aquela pessoa que não suporta pressão e nem caos. Ela quebra, ela se desfaz, ela não suporta o caos e a pressão. E ele diz que o antifrágil é aquele que suporta o caos e a pressão, então a vida nos impõe isso, mas ele usa aquelas coisas que estão o pressionando para crescer e se tornar mais forte. Eu fiquei pensando assim numa coisa que eu não tenho muito, músculo. Para você criar músculo, tu tem que fazer o teu corpo sofrer. É difícil, gente, fazer o corpo sofrer. Meu Deus, como é bom comer um bolo de chocolate com coco, meu Deus. Tu não sofre, é só prazer. Você sai dali e fala, nossa, a vida é maravilhosa. Você está na academia, dá sono, tu fica cansado, o corpo dói. Meu Deus, dá tudo. E você fala, o que eu estou fazendo comigo? Mas, para você criar músculo, você tem que criar primeiro um sofrimento no seu corpo. Eu não posso falar muito sobre isso, tenho que usar outro exemplo. Talvez seja mais fácil. Eu vou falar para você aprender a ler, tu tem que sofrer. Primeiro momento de leitura, te dá sono, tu fica cansado, tu quer desistir, aí depois você aprende a ler. O que eu quero chamar a atenção é para a ideia do seguinte, que uma pessoa que tem uma fé frágil, ou ela quebra por tudo, ou ela quer, como uma criancinha, que Deus resolva tudo para ela. E aí é aquele momento que os cristãos começam a se tornar neuróticos, vão orar, falar, Deus intervém, e ela nunca se implica em nada, ora neuroticamente, sem envolver a sua vida no seu próprio resgate. O antifrágil é aquele que sofre pressão, mas se torna mais forte e mais resiliente ao longo da sua vida. O que eu quero dizer é que no capítulo 1 de Tiago, o Tiago diz que devemos considerar motivo de grande alegria passar por qualquer tipo de provação. É o que Tiago diz, considerem motivo de grande alegria. Para o pessoal que gosta de zoar, o grego é a ideia de peirasmos, certo? A palavra tentação e provação na Bíblia é a mesma coisa. O que Tiago está dizendo é, considerem um motivo de alegria. Aí você pergunta, Tiago, por que eu tenho que considerar motivo de grande alegria passar por um momento tão ruim como é a provação? O verso 3 e 4 ele diz o seguinte, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte.
Uma fé verdadeira leva a pessoa ao crescimento e à maturidade. Uma fé falsa faz uma pessoa imatura e dependente e frágil. O ser humano, diferente dos animais, ele precisa amadurecer no seu corpo, mas também na sua mente. O nosso corpo, se a gente comer bem, se cuidar bem, ele cresce e você vira um adulto. Mas isso não significa que a sua mente adulteceu. Não significa que a nossa vida emocional cresceu junto. E essa é uma diferença radical entre os seres humanos e os outros animais da natureza. Porque nós precisamos crescer não só no corpo, mas também nas nossas emoções, na nossa vida mental e na nossa capacidade de suportar a vida e as pressões da vida. A grande questão é que existem muitas pessoas que resistem ao amadurecimento. Elas não querem amadurecer. E por quê? Porque se manter na lógica de uma vida infantil dá para elas o que o Freud chama de ganho secundário. O Freud percebeu que algumas pessoas preferem a doença do que a cura, porque estando doentes, elas têm outros ganhos. Do tipo, eu permaneço doente, mas eu tenho a minha mãe para sempre aqui cuidando de mim. Eu permaneço doente, mas eu tenho meu papai aqui cuidando de mim. Eu permaneço doente, mas eu tenho alguma outra coisa. Eu abro mão de uma parte da minha vida, mas eu ganho outra coisa para me manter nessa função infantil. Isso porque nós resistimos ao crescimento. E crescer como seres humanos, crescer na fé, é uma coisa que dói. Dói porque a gente quer ficar a vida toda, e por isso que a gente que trabalha com saúde mental, a gente fala que o paciente regride. Você tem uma fase difícil que você tem que enfrentar, o que a gente faz emocionalmente? Regride. Para um lugar emocional, psíquico, de maior conforto, de maior segurança, onde eu não preciso lidar com aquela realidade que está posta diante de mim. Por isso que qualquer desafio para algumas pessoas, quebram elas, porque são frágeis. Aí alguns vão correr para o sono, vão dormir excessivamente, vão correr para o desespero, começa a ficar angustiado, ficam desesperados, falam, eu estou muito ansioso. Aí começam a viver uma vida de angústia. Outras pessoas vão se jogar no vício de qualquer coisa. Outras pessoas vão começar a criar cenários mentirosos. Algumas pessoas vão criar cenários megalomaníacos, onipotentes, para não ter que lidar com aquela realidade. A nossa tendência, de modo geral, se a gente não amadurece, é fugir. É não enfrentar. É não ter que lidar com aquilo. É acreditar que aquilo não é tão importante, não é tão grave, não é tão sério, não é tão significativo. A tendência nossa, infantil, é fugir da realidade, porque muitas das vezes a realidade pode ser insuportável para a gente. A fé para Tiago não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa. Tiago não diz, olha, se você estiver passando por provação, chame um desses curandeiros religiosos na tua casa, com óleo ungido, saia passando um óleo ungido na casa, faça atos proféticos, faça curandeirismo, faça louvorzão, faça jejuns intermináveis, faça orações neuróticas. Tiago não diz nada disso. Tiago diz, olha, trate a provação como uma oportunidade para você crescer. Trate o momento de dificuldade como uma oportunidade para você crescer. A gente vive numa cultura que louva a fragilidade. Eu acho que, por um lado, a vulnerabilidade é importante quando colocada no lugar certo. Nem todo lugar merece a nossa vulnerabilidade, inclusive porque, se você colocar a sua vulnerabilidade em alguns lugares, você vai ser massacrado. Você vai ser destruído. Então, não coloque a sua vulnerabilidade em qualquer lugar.
A nossa vulnerabilidade é importante quando a gente está num ambiente seguro e que pode ajudar a gente. Numa psicoterapia, com amigos, pessoas que nos amem de verdade, isso sim. A gente, na nossa sociedade, na nossa cultura, acredita que qualquer fragilidade de natureza existencial deva ser respeitada. E por isso, a nossa dificuldade enorme de lidar com a vida e com a realidade. Eu diria que talvez faltem adultos na mesa. Ontem eu participei de um evento muito legal com psicanalistas importantes do Brasil, que escrevem livros, dão palestras. E uma coisa me chamou a atenção no evento, que foi quando um desses psicanalistas disse o seguinte: se na época do Freud o grande problema, no início do século XX, era o ser humano lidar com a repressão moral, religiosa e sexual, e ele adoecia por causa disso, houve uma mudança na cultura, em que na nossa cultura o problema agora é a ausência absoluta de limites. O que leva uma sociedade para psicose e para perversão. Eu não tenho mais limites. E a gente fica frustrado todas as vezes que a gente lida com o limite da vida. Poxa, eu não tenho dinheiro, por que eu não tenho dinheiro? Eu não tenho isso, por que eu não tenho isso? O limite para a gente é a coisa mais frustrante que a gente vai lidando e fala assim, a grande questão nossa não é porque ter que lidar com esse fator limitador. Alguém quer entrar aí? É ter que lidar com o limite. E aí a gente tem uma sociedade que cada vez mais é psicótica, perversa. A gente vê o número de violência aumentando de maneira tranquila e não tem mais nenhum senso de outro na sociedade que eu posso simplesmente roubar, matar, brigar, quebrar o vidro de carro. Gente, isso é uma coisa absurda que a gente acha como uma coisa relativamente normal. Obrigado, Ramon, pelos 3 soquinhos na parede. O que Tiago está dizendo para a gente? Provação é um limite. Aprovação é um limitador. E por causa da aprovação, você pode permanecer frustrado ou crescer. É isso que o Tiago está dizendo. Você pode usar a aprovação como uma oportunidade de crescimento ou de frustração. Tiago diz, aproveite a aprovação e cresça. E cresça. Agora, se você quer crescer, você tem que tratar os seus desafios primeiro como uma oportunidade. A segunda coisa é que a gente precisa lidar muito com a nossa autopiedade, uma coisa narcísica. A pessoa vai de frente do espelho, chora e fala, ai meu Deus, coitado de mim. Que vida terrível é essa? Aí abre a água quente do chuveiro de casa, aí começa a descer pelo chão da parede, com a cabeça baixa, chorando, dizendo, meu Deus, coitado de mim. Nada mais narcísico do que esse sentimento de autopiedade. A autopiedade, ela vai prejudicar a tua vida. Ela vai te diminuir como ser humano. Ela vai fazer com que você não cresça. E uma outra coisa é, se você quer crescer, você tem que suportar as frustrações. Já viu uma criança frustrada? Ela fala assim, eu quero comprar uma bala. Aí o pai e a mãe falam, não vou comprar. Ela chora, grita, senta no chão. Eu te odeio, você não é bom para mim. A frustração acabou o mundo. A gente acha que quando cresce, isso passa. Só que na nossa vida emocional, as coisas não passam. Elas permanecem. Até que a gente precisa lidar com aquilo e crescer com aquilo. Então, eu poderia dizer tudo isso, talvez você vai dizer assim, poxa, isso é legal. Mas Tiago traz uma coisa, um elemento da fé importante. No verso 5 ele diz assim, olha, se você está no momento de provação, você faça uma coisa, não peça para Deus te tirar da provação. Tiago diz, se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem.
Se você quer crescer, não peça a Deus que te tire da provação. Peça a Deus sabedoria para lidar com aquela provação. Senhor, o que eu posso aprender com isso aqui? O capítulo 3, Tiago fala sobre o que é sabedoria. Mas basicamente ele diz que tem uma sabedoria mundana, uma sabedoria carnal, uma sabedoria que ele chama de diabólica. Para Tiago, é aquela sabedoria marcada pela mentira, pela falsa humildade, pelo egoísmo. Já viu aquelas pessoas que se fazem de humilde para todo mundo, chegam diante de todo mundo e dizem assim, como você é uma pessoa brilhante, incrível, vai te elogiando, vai te engedrando numa coisa que você fala assim, nossa, eu sou incrível. E depois ela te dá uma pancada. Tiago diz, tem uma sabedoria aí, que ela tem essa aparência de sabedoria, mas ela é falsidade. Ela tem aparência de sabedoria, mas é mentira. Ela tem aparência de sabedoria, mas é egoísmo dela. É aquela pessoa que se diz amigo de todo mundo, mas não é amigo de ninguém, ela só tem interesse. Ela se diz assim uma pessoa verdadeira com todo mundo, mas a verdade dela nunca te confronta, só elogia. Tiago está dizendo, essa sabedoria aí, ela é demoníaca. Existe uma sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria nos dá uma vida humilde, ela nos livra da inveja, ela nos livra de uma ambição horrenda, ela é verdadeira. Essa sabedoria vem de Deus e nos ajuda a viver a vida de maneira mais sóbria. O que Tiago está dizendo é que se você estiver passando por uma provação, peça sabedoria a Deus para você não cair na amargura. Porque a provação pode deixar o nosso coração duro, a nossa vida amarga, seca, e você começar a dizer, ó, vida, ó céus, ó terra, ser um reclamador profissional e não aprender com a vida. Tiago está dizendo, peça sabedoria a Deus para você não cair na inveja. Porque você pode olhar para o lado, para suas redes sociais e falar o seguinte, Deus, por que você me permite viver isso? Porque é o Ramon, ó, a vida do Ramon, meu Deus do céu. Ele está vivendo assim uma vida maravilhosa e eu aqui sofrendo? Por que você não faz nada por mim? A inveja. Ou senão, você, se não pede sabedoria, você começa a achar que tem que bajular Deus imundo para alguém te olhar. Aí você vira uma criança frágil e insegura que fica assim, quem vai me ajudar? Me dá um pouquinho de esmola aí. Quem vai me dar aquilo que eu preciso? É um jeito de não se implicar. Então, se a gente quer uma fé verdadeira, sem máscaras, eu vou fazer uma única afirmação e terminar com ela. Uma fé verdadeira é uma fé que Deus nos transforma, nos implicando na nossa própria história. A gente pensa em Deus como um Aladim, o gênio da lâmpada, lembra do Aladim? Eu adorava o desenho, que ele achava lá a lâmpada, passava a mão, aí saiu um gênio. Aí o gênio dizia, me faça 3 pedidos e tudo que você pedir eu vou fazer. E aí o gênio fazia tudo o que ele queria. Muita gente vai para a religião, vai para a igreja esperando esse tipo de coisa. Esperando que Deus seja um gênio da lâmpada, que vai resolver tudo. Igual diz a música da Xuxa, né? Tudo que eu canto esse louvor, o cara lá de cima vai me dar. Então, a gente pensa que Deus é esse ser que mantém a gente no jardim de infância da vida, cuidando da gente ali, colocando uma redoma segura, não deixando a gente crescer. Eu tenho uma música que eu não gosto dela de jeito nenhum, que diz assim, eu quero ser como criança. E aí você passa a vida toda na infância da fé, a vida toda nesse lugar de insegurança, de fragilidade. Enquanto o Novo Testamento, Tiago está dizendo, a provação leva você à maturidade, leva você ao crescimento. Paulo está dizendo, cresçam em Cristo, amadureçam em Cristo, virem homens e mulheres em Cristo. Essa lógica de viver uma vida infantil, sendo essa pessoinha dependente, que olha para sua vida com autopiedade, dizendo, se Deus quiser ele vai me tirar dessa situação, e você nunca participa do seu próprio resgate, isso não acontece. Isso não acontece. Por isso que Jesus fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Tem gente que por conta da sua capacidade de lidar com a vida, amadurece muito mais que cristão.
Porque um cristão pode ser a pessoa que, por conta desse pensamento mágico, vive a vida toda sem a capacidade de crescer, achando que Deus vai fazer tudo por ele e tudo por ela. Tiago está dizendo, você quer ter uma fé viva? Essa fé vai fazer você lidar com as situações e adversidades da vida, entendendo que você está implicado nisso, e você tendo passado por isso, você produz maturidade. Para ter maturidade, é necessário a gente aprender a lidar com experiências desagradáveis. Algumas pessoas falam assim, Herbert, depois que eu me converti, que eu me batizei, que eu entrei na igreja, parece que a minha vida piorou. Talvez fosse ruim e você nem desse conta disso. Porque a nossa capacidade de viver anestesiado e alienado da vida é fácil demais. Quando a gente quer lidar com essa realidade da fé, não ache que Deus é contra nós ou que Deus está indiferente a nós porque a vida ficou difícil. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O nosso desafio não é enfrentar dificuldade e provação. O nosso desafio é enfrentar dificuldade e provações sem perder o encanto pela vida. Sem perder a capacidade de olhar beleza, de construir maturidade. O Bion, um psicanalista britânico, ele tem uma frase que talvez seja o contrassenso do que a gente chama de saúde mental hoje, que ele diz que uma análise bem-sucedida aumenta a capacidade do paciente de sofrer. A gente quer que alguma coisa tire o nosso sofrimento, que tire a gente do sofrimento. Mas eu acho que ninguém que lida com sobriedade na vida vai dizer o seguinte, fuja do sofrimento. O que a gente tem que aprender é lidar com o sofrimento. É lidar com a frustração, é lidar com a dor, é lidar com o incômodo. A nossa capacidade de misturar dor com sofrimento é muito fácil. Quantas das vezes na vida ficava com febre, eu tô sentindo dor, e eu misturava aquilo com sofrimento. Ai meu Deus, estou sofrendo tanto. Estou com febre. Eu falava pra minha mãe assim, mãe, não vou pra escola já não, que eu tô tão doente. Aí eu misturava já aquela dor que eu tava sentindo, o cansaço no corpo, com a febre. Isso é misturar dor com sofrimento. Dor é aquilo que está no corpo, que talvez você tome um remédio. Sofrimento é da alma, é das emoções, é da psique, é da vida espiritual. Então, quanto mais capacidade de suportar o sofrimento, mais adulto você é. Mais fé você tem. A questão é que todo mundo vai sofrer. Essa é a grande questão. O problema é que nem todo mundo vai amadurecer. Nem todo mundo vai usar o sofrimento, a provação, a tentação como uma oportunidade de crescimento. Se você quer viver uma fé sem máscaras, se alguém entra aqui na Viva esperando que eu vá dizer para você, enganar você, mentir para você, eu não vou fazer isso. Do tipo assim, se você estiver em Deus, meu irmão, agora tua vida vai prosperar. A sua vida vai melhorar. Não trabalha, não. Não existe prosperidade bíblica sem trabalho. Meu Deus, como que as pessoas acreditam que se você der o dízimo na igreja, Deus vai te dar 10 vezes mais? O dinheiro que você dá para Viva é para a gente pagar as contas. É só isso. Se não tiver, não vai ter como pagar a conta. Não tem nada mágico nisso. Mas as pessoas dizem, para que haja maior contribuição, meu irmão, se você der, o devorador vai parar de atacar a tua vida. Você vai parar de gastar dinheiro com farmácia. E aí começa um monte de invencionice mentirosa que não ajuda a pessoa a crescer na sua fé. Ou senão, um monte de expectativa. Cara, eu não sei por que eu vi esse negócio. Mas eu vi um camarada desses pregadores famosos aí, falando num culto de final de ano, dizendo o seguinte, esse ano será o melhor ano da sua vida. Eu falei, cara, como é que esse cara sabe disso? Ele é mentiroso. Ele está alienando as pessoas. Ele está mentindo para as pessoas. Não tem como saber do minuto seguinte.
Quanto mais do ano seguinte. Meu Deus, que previsão é essa? Ele tem que mudar a economia do planeta, porque se ele sabe tudo o que vai acontecer, ele resolve o problema do mundo. Isso não é verdade. A Bíblia é um texto sóbrio. O problema é que as pessoas querem ler esse livro aqui como um texto mágico. Aí bota no capô do carro para Deus proteger. Meu irmão, é melhor você botar blindagem no seu carro do que botar a Bíblia. Isso aqui não protege ninguém de nada. É um texto. O que isso aqui faz, se você ler com sobriedade, é te amadurecer na fé. É isso. Não é um livro de ciência, não é um livro místico, não é um livro mágico, mas tem muita sabedoria e muita boa nova aqui que pode nos ajudar. Só isso. Então, o que Deus quer nos ensinar é ter uma fé sóbria e madura. A máscara que a gente tem que tirar hoje aqui é essa máscara ilusionista da fé. Se eu tiver fé, nada de ruim vai me acontecer. Tiago está dizendo, se você tiver fé, ela pode amadurecer com a sua provação e com o seu sofrimento. Então, a minha oração é que Deus te participe do seu próprio resgate. Fé não é proteção. Fé não é proteção. De novo, fé não é proteção. Fé é implicação. Fé é implicação. Para tu gravar, fé é implicação. Não é proteção. Quanto mais fé, mais implicado você está na sua vida. Que Deus nos abençoe, nos dê a alegria de viver essa fé. Domingo que vem nós teremos uma outra conversa dureza que Thiago traz pra gente. A gente vai cantar mais uma música e terminar o nosso domingo, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos dê um ótimo domingo, nos dê a alegria de viver essa fé implicada. Amém. Mesmo ficar perto, cantar essa música.